Você sabia que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova dimensão? Se você já se perguntou o que acontece depois, este vídeo é para você. Hoje, aqui no nosso canal Divina Luz do Infinito, vamos explorar os sinais espirituais e religiosos que nos ajudam a entender que a jornada não acaba, mas começa em outro plano. Aqui, começamos a falar diretamente ao espectador, com empatia. Sabemos que o medo da morte é natural. Para muitas pessoas, esse é um dos maiores mistérios da vida, e as dúvidas sobre o que acontece após a morte podem causar ansiedade e preocupação. A morte é frequentemente vista como algo temeroso, o desconhecido, algo que ninguém pode prever com certeza. Porém, o que muitas religiões e crenças espirituais nos mostram é uma perspectiva reconfortante, e a morte não é o fim, mas uma passagem. A vida continua, transformada, elevada para outra dimensão. Vamos dar uma olhada nos sinais que podem nos ajudar a perceber essa transição. Vamos falar sobre os 6 sinais que indicam que alguém está se aproximando dessa nova jornada. Com o conhecimento de que esses sinais são espirituais e religiosos, você pode entender que a morte é apenas o início de uma nova fase. Escolhidos ou iluminados? O título do vídeo toca uma questão profunda. Algumas pessoas são vistas como escolhidas em diversas religiões e tradições espirituais. Ser escolhido geralmente implica um destino especial, um propósito divino. No entanto, também existe o conceito de iluminação, relacionado a despertar espiritual, ao alcance de uma compreensão profunda da vida e do que acontece após a morte. Em várias tradições religiosas, essas duas perspectivas se entrelaçam, pois ambas falam de um movimento em direção ao divino, à transcendência. Quando pensamos em vida após a morte, o que queremos de verdade é entender o que acontece quando nossa jornada física chega ao fim. E, se a morte é uma transição para outra dimensão, o que podemos esperar ao longo desse processo? Os primeiros sinais começam a aparecer quando uma pessoa começa a sentir uma conexão mais profunda com o que está além. Quando a morte se aproxima, pode haver uma sensibilidade maior aos sentidos. Algumas pessoas se tornam mais atentas ao que está ao seu redor, mais conscientes da beleza da vida, da natureza, das interações humanas. De repente, tudo parece mais significativo. Os sons, as cores, os cheiros, os sentimentos, tudo parece intensificado. Essa sensibilidade aumenta e muitas vezes é vista como um sinal de preparação para o que está por vir. Esse aumento da sensibilidade é como se o espírito estivesse se preparando para atravessar um portal, onde as dimensões física e espiritual começam a se conectar de maneira mais profunda. Em seguida, muitas pessoas começam a perceber presenças espirituais ao seu redor. Relatos de pessoas que estão se aproximando do fim da vida falam de visões de entes queridos falecidos, de figuras religiosas ou até de seres luminosos. Esses sinais não são assustadores, mas acolhedores, confortantes. Eles indicam que o espírito não está só, mas rodeado por uma rede espiritual. Os anjos, os guias espirituais e os familiares falecidos aparecem para oferecer consolo e tranquilidade. As luzes, as visões, os sons suaves, tudo isso representa uma mensagem clara de que a jornada não acaba aqui. Ela continua, sendo acompanhada e guiada. Muitas tradições espirituais e religiosas falam sobre isso como um sinal de que a alma está sendo acompanhada até a próxima dimensão. A morte, para elas, não é algo solitário, mas uma viagem com companheiros espirituais que ajudarão na transição. Outro sinal que se torna evidente nas pessoas que estão prestes a fazer a passagem é o sentimento de completude. Muitos falam sobre uma sensação de que cumpriram sua missão, que tudo o que tinham que fazer neste mundo já foi realizado. Esse é um momento de paz, quando a pessoa sente que o ciclo da vida foi fechado e está pronta para seguir adiante. Esse sentimento de missão cumprida pode ser visto como um sinal de que o espírito se prepara para a transição. Para muitas religiões, esse momento de completude é o que os prepara para a próxima fase da existência. A pessoa pode, então, se sentir mais tranquila e mais aberta para essa passagem. No entanto, as mudanças comportamentais também começam a surgir. Algumas pessoas começam a demonstrar um maior desapego. Não se importam mais com coisas materiais, com disputas antigas ou com ressentimentos. Tudo isso começa a desaparecer. Um comportamento mais sereno e pacífico toma conta. Elas se tornam mais atentas ao que é realmente importante, a conexão com os outros e com o divino. Essa transformação emocional é outro sinal claro de que algo está mudando no espírito da pessoa. Ela começa a se preparar para o momento em que será separada do corpo físico. E esse desapego não é triste, é liberador.
Muitos interpretam essa mudança como uma evolução da alma, um movimento em direção ao divino. À medida que esse processo de transformação emocional acontece, a pessoa pode começar a ter sonhos ou visões mais intensas e proféticas. Esses sonhos, muitas vezes, são considerados uma preparação espiritual. Eles podem trazer mensagens sobre o que está por vir, mostrando visões da vida após a morte ou encontros com seres espirituais. Para algumas religiões, esses sonhos são vistos como uma forma de comunicação entre o espírito e os mundos superiores. Eles podem trazer conforto, clareza e até um sentido de propósito para o que está acontecendo. Muitas pessoas relatam ter sonhos intensos nas semanas que antecedem a morte, onde se sentem mais próximas de uma verdade maior. Isso pode ser interpretado como uma forma de conexão espiritual que ocorre antes da transição definitiva. Por último, um dos sinais mais evidentes é o estado físico do corpo. À medida que a morte se aproxima, a pessoa começa a sentir uma diminuição da energia, uma fraqueza crescente. O corpo se prepara para liberar a alma, e a sensação de fadiga é um reflexo disso. Muitas culturas espirituais falam sobre essa redução de energia como um sinal de que o corpo está se preparando para deixar o espírito partir. O desgaste físico não deve ser temido, mas visto como uma transição natural, uma forma do corpo se desfazer para dar espaço para a alma viajar para outra dimensão. A morte, nessa perspectiva, é apenas uma continuação, uma parte do ciclo natural da vida. Agora, ao entendermos esses sinais, podemos ver que a morte não é algo que deve ser temido. Pelo contrário, ela é uma transição serena e cheia de luz. Muitas tradições espirituais e religiosas nos ensinam a lidar com a morte não com medo, mas com aceitação e paz. Afinal, a morte é apenas o início de uma nova jornada. Um portal de luz e amor. A morte é uma jornada espiritual que não é solitária, mas acompanhada de luz, paz e orientação divina. Esse é o conforto que muitos procuram e que muitas tradições oferecem. Com isso em mente, gostaria de convidar você, espectador, a refletir sobre sua própria jornada. Não tenha medo do desconhecido. Ao contrário, busque a serenidade que a espiritualidade pode oferecer. A morte, após tudo o que discutimos, deixa de ser um final assustador para se tornar uma passagem iluminada e serena. Que todos nós possamos abraçar essa transição com fé e tranquilidade, sabendo que a vida continua em outra forma, em outro plano, em outra dimensão. Se você achou esse vídeo útil e reconfortante, compartilhe com seus amigos e familiares. Curta, comente e inscreva-se para mais vídeos sobre como entender as questões espirituais e religiosas de forma profunda e pacífica. Agora, à medida que refletimos sobre todos esses sinais que indicam a transição de uma dimensão para outra, podemos perceber que não estamos sozinhos nesse processo. Muitos de nós, ao longo da vida, buscam sinais de orientação, seja nas escrituras sagradas, nos ensinamentos espirituais ou em experiências pessoais. O que a espiritualidade nos ensina é que essa jornada não é feita em solidão, mas com a presença constante de seres divinos, guias espirituais e até daqueles que já partiram, oferecendo consolo e luz. Esses sinais não devem ser temidos, mas abraçados, pois eles representam a preparação do espírito para um novo começo. É interessante observar que, apesar das diferentes crenças religiosas e espirituais ao redor do mundo, há uma tendência comum de acreditar que a morte não é um fim, mas uma transformação. Em muitas culturas, a morte é vista como um retorno ao divino, uma passagem para um reino onde a alma encontra paz e renovação. Esse entendimento traz um grande alívio para aqueles que temem o desconhecido e procuram conforto em meio à incerteza. A fé, portanto, desempenha um papel fundamental nesse processo. Ela nos guia, nos sustenta e nos ajuda a enxergar além da limitação do corpo físico. Uma das razões pelas quais os sinais espirituais e religiosos são tão poderosos é justamente o fato de que eles nos ajudam a perceber que a morte não é algo a ser enfrentado com medo ou resistência, mas com aceitação. Ao longo da história, diversos relatos de pessoas que passaram por essa transição indicam que, quando a morte é vista como uma passagem para algo maior, o processo se torna mais tranquilo e cheio de paz. A mente e o coração podem estar mais preparados para enfrentar o fim da jornada física e para entrar na próxima fase com serenidade. À medida que avançamos nesse caminho de compreensão espiritual, devemos lembrar que cada um de nós tem uma jornada única. Os sinais de transição espiritual podem se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. Uns podem sentir uma paz interior profunda, enquanto outros podem experimentar uma sensação de proximidade com os entes queridos falecidos. Alguns podem ver luzes e visões místicas, enquanto outros podem sentir uma conexão com uma energia superior. Todos esses sinais, independentemente da forma que assumem, têm um único propósito, é nos lembrar de que a morte é uma parte natural da vida,
e que a espiritualidade nos oferece um caminho de iluminação, esperança e transformação. Outro ponto importante a ser destacado é que, por mais que a morte seja um evento individual, ela também está inserida em um contexto coletivo. Ao falarmos sobre a transição para outra dimensão, estamos tocando em um tema universal, que todos, em algum momento, irão experienciar. Esse é um dos maiores mistérios da vida humana, mas também é uma das experiências mais profundamente conectadas à nossa existência. Portanto, a compreensão do processo de transição espiritual não é apenas para aliviar os medos pessoais, mas também para criar um senso de unidade, de compartilhamento da jornada humana. Para as pessoas de fé, muitas religiões oferecem visões claras sobre o que acontece após a morte. Por exemplo, no cristianismo, acredita-se que aqueles que seguem a Cristo são chamados para a vida eterna no reino dos céus, onde viverão em paz. No budismo, fala-se sobre o ciclo de renascimento e a busca pela iluminação, onde a alma passa por várias existências até atingir a perfeição espiritual. No hinduísmo, há a crença no samsara, o ciclo de nascimento, morte e reencarnação, até que a alma alcance a moksha, a libertação espiritual. Cada uma dessas crenças oferece uma visão reconfortante da morte, não como um fim, mas como uma transição para um novo estado de existência. A beleza dessa diversidade de crenças é que, independentemente da religião ou filosofia seguida, todas as tradições espirituais concordam em um ponto: a morte não é um fim, mas uma transformação que leva a alma para um estado mais elevado. E isso é um grande consolo. Sabemos que, apesar da dor e do sofrimento que a morte possa trazer para aqueles que ficam, ela é uma parte inevitável do ciclo da vida, um movimento em direção à luz e à paz eterna. Por isso, é fundamental que, ao refletirmos sobre esses sinais espirituais e religiosos, não os vejamos com medo ou desconfiança, mas com abertura e compreensão. Eles são, na verdade, uma preparação para a jornada final e uma mensagem de que, quando chega a nossa hora, estaremos prontos para partir, não sozinhos, mas acompanhados por seres divinos, por anjos e guias espirituais, e até mesmo por entes queridos que já partiram antes de nós. Se você se sente tocado por esse tema, se esses sinais ressoam com algo dentro de você, é importante que se abra para a ideia de que a morte, embora misteriosa, é apenas uma parte da jornada eterna da alma. Não se apresse para temer o desconhecido. Ao invés disso, procure abraçar esse momento com fé, esperança e confiança de que a luz espiritual estará sempre ao seu lado, guiando-o para a próxima fase da sua existência. Ao final deste vídeo, espero que você sinta a serenidade de saber que, independente de qualquer crença ou religião, a morte é uma transição natural, cheia de significados profundos e iluminadores. Não é algo que deve nos deixar angustiados, mas sim uma passagem iluminada que nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar dessa visão reconfortante. E não se esqueça de deixar o seu comentário, partilhando suas próprias experiências ou sentimentos sobre esse tema. Juntos, podemos continuar a nossa jornada espiritual com mais luz, fé e amor.